Olá, irmãos, que alegria, mais uma vez estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, com louvores e tudo mais, com a abertura da palavra. Nesse momento eu convido vocês para que a gente possa fazer uma oração, para a gente entoar louvores ao nome do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado por mais esse momento de estudo da palavra, de louvores, da oportunidade, Senhor Deus, de louvar e exaltar teu nome. Que o Santo Espírito conduza este momento. É o que suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, não desistir. Em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Eu sei, já não vai muito longe, o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir. Nesse momento, nós vamos entoar o louvor, o Rei vem vindo. Louvando ao Senhor. O trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu amor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. Soando, os remidos a chamar, o Rei vem vindo, o Rei vem vindo.
aleluia, Ele vem me buscar. Diz que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os inimigos ressuscitam entre os anos em louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo com socorro angelical, todo o céu está se abrindo a um brilho sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Nesse momento, como é dado nos outros momentos de louvor, de exaltação que a gente faz, é dado um momento a você em casa, onde você esteja, a pensar em pedido, em um agradecimento a Deus, e logo em seguida, vou dar uns segundos, e logo em seguida, a gente ora ao Senhor. Convido você nesse momento a colocar as mãos para a gente fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento de louvor e exaltação do Santo Nome. Mas nesse momento queremos também, Senhor Deus, levar os pedidos que são feitos, os pedidos, os agradecimentos também, Senhor Deus, porque nós sabemos que tu é dono e sabedor de todas as coisas. Então, coloque em tuas mãos cada pedido que está sendo feito agora, Senhor Deus, coloque em teu trono, que tu possas atender, Senhor, da forma que eu vim. Então, obrigado por todas as coisas, Senhor Deus, por tu conosco, é que nós te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em suas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais
Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia. Ouço a voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Olá, querido amigo, seja bem-vindo a mais um encontro. Aqui nós vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Mas hoje é especial porque nós vamos começar uma série. E essa série tem como título O Mistério da Profecia, Esperança para o Mundo em Crise. Eu sei que você deve estar perguntando aí, fazendo muitas perguntas, muitos questionamentos sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos muitas perguntas. Quando a gente olha ao redor, nós percebemos que algo está fora de controle. Mas nós queremos aqui, à luz da palavra de Deus, à luz dos livros proféticos que nós temos na Bíblia, à luz de outros textos proféticos que nós temos na Bíblia, entender um pouco essa era que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que vem ao nosso coração é justamente se nós podemos ter esperança em meio à situação que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um mundo onde nós temos muitos discursos, nós temos muitas indagações, mas o que sobra são muitas perguntas e questionamentos. Olha só, se nós pararmos para entender o que está ao nosso redor, nós vamos ver que vivemos em uma sociedade angustiada. As pessoas não têm mais esperança. A depressão, por exemplo, afeta 20% da população mundial. Cerca de 140 milhões de pessoas estão presas a algum tipo de vício. Principalmente ali, problemas com álcool, por exemplo. A cada 40 segundos, no mundo, ocorre um suicídio. Isso é um aumento de 60% nos últimos 45 anos. Vivemos em uma sociedade angustiada. Vivemos em uma guerra urbana. Você sabe muito bem que muitas vezes saímos de casa e ficamos temerosos se vamos voltar ou não. Esse é o cenário do qual nós estamos vivendo. A corrupção permeia instituições públicas e privadas. E isso traz sofrimento à população. Talvez você esteja sofrendo alguma coisa referente a essa consequência da corrupção em nosso meio. Será que nós estamos, de fato, à beira de uma última guerra? Será que nós estamos, de fato, perto do fim do mundo, como descrito na palavra de Deus? Será, amigos, que existe algum lugar onde podemos encontrar esperança? É isso que nós vamos ver.
eu gostaria de começar nesse primeiro encontro com você estudando uma profecia que abrange mais de 2.500 anos de história. Essa profecia trouxe muitas revelações, mas também trouxe esperança. E é isso que nós gostaríamos de estudar com você nesse encontro. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 1. Daniel, capítulo 2, verso 1. Nós vamos estudar vários textos, nós vamos estudar vários livros, mas principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Daniel, capítulo 2, verso 1. Mas antes, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de, Senhor, ler e estudar a Tua palavra. Que o mesmo Espírito que iluminou Daniel possa iluminar, Senhor Deus, as nossas mentes. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Daniel possa nos ajudar na compreensão da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Olha o que diz a palavra de Deus. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, e sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Aqui no primeiro capítulo de Daniel, nós temos uma revelação, nós temos uma narração e nós temos uma revelação. Nessa narrativa, Daniel apresenta o momento em que o rei Nabucodonosor sonhou. E é interessante que ele sonhou com algo, e o texto bíblico, você pode acompanhar aí, diz que ele não se lembrava do sonho. Ele acordou no meio da noite, não se lembrava do sonho. Sabe, amigo, Nabucodonosor, ele era rei dos babilônios. E ele dominou o que hoje é conhecido o Iraque, lá no Oriente Médio. Isso está na história mais ou menos no ano 605 a 539 a.C. 600 anos antes de Cristo foi quando aconteceu essa história que nós estamos relembrando pelo livro de Daniel. Numa noite, o rei teve esse sonho e ele acordou com medo. Ele não sabia, tinha se esquecido do sonho. E claro, ele queria saber a resposta, queria entender o sonho. Talvez já aconteceu isso com você, você sonhar alguma coisa e você não lembrar do sonho. E às vezes saber o que sonhou, mas não entendeu nada do que significa aquele sonho. O mais interessante é compreender que na Babilônia acreditava-se que os seus deuses se comunicavam através dos sonhos. Por isso que Nabucodonosor ficou perturbado, porque ele sabia que poderia ter sido uma visão, um recado dos deuses. E para os babilônios, esquecer do sonho poderia desagradar o seu Deus. E no desespero, aquele imperador chamou agora os sábios. E ele pediu para que os sábios, os feiticeiros, trouxessem ali a revelação, lembrasse a ele aquilo que ele sonhou. Mas se você ler no texto bíblico, você vai ver que eles não puderam ajudar aquele rei. Aí é quando entra Daniel. Daniel tinha sido levado à Babilônia. Ele fazia parte da realeza dos hebreus. E Daniel fazia parte daquele grupo de sábios. Daniel então ficou sabendo daquele sonho. Daniel ficou sabendo também que o rei, se você acompanhar no capítulo 2, o rei disse que se os sábios, incluindo Daniel, não revelasse, não lembrasse e não trouxesse a interpretação do sonho, eles seriam todos mortos. Daniel, então, diante daquele desafio, ele convida os seus amigos a orarem ao Deus do céu. Isso você pode acompanhar no verso 18 do capítulo 2. Aqui nós já temos uma lição. Daniel poderia buscar em seu entendimento a resposta àquele desafio, mas ele não fez isso. Ele buscou a força em Deus. Porque, deixa eu dizer algo para você, nós não temos o poder de ter uma revelação do futuro. Nós não podemos prever o futuro. Se alguém está apresentando para você, ou se você está vendo alguém trazendo revelação do futuro, tome muito cuidado, porque somente Deus pode revelar o futuro, nenhum ser humano pode revelar. Sabe, amigos,
Daniel orou, juntamente ali com seus amigos. E Deus respondeu a oração de Daniel. Se Deus responde a oração de Daniel, Deus também pode responder a sua oração. Se Deus atendeu o pedido de Daniel, revelou a Daniel os segredos escondidos, Ele também tem a solução para os nossos problemas. Mas vamos continuar entendendo um pouco dessa história. Olha só, Deus revela o futuro àquele rei. O sonho que aquele rei teve foi uma revelação para o rei da Babilônia e para nós hoje também. É fantástico essa abordagem do livro de Daniel. Ele não só responde ao profeta no contexto imediato, no tempo dele, mas ele responde também a todos nós seres humanos. O sonho, cerca de 600 anos antes de Cristo, revelou o futuro da humanidade. Abrange 2.500 anos de história e também chega aos nossos dias. Sabe o que isso indica? Que a palavra de Deus é confiável, que suas profecias não falham. E nós vamos nessa série entender isso que eu estou falando à luz da própria Bíblia. Olha só, o sonho apresentava uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si. Nós podemos entender o sonho em paralelo com a história, e isso é fantástico no livro de Daniel. Aquele sonho, revelado cerca de 600 anos antes de Cristo, traz uma revelação da história, daquilo que iria acontecer na história. Uma estátua grande e assustadora, feita ali por vários metais. Esse constituía o sonho ali de Nabucodonosor. Também, no final do sonho, nós vamos ver que uma pedra, cortada sem auxílios de mãos, atingia aquela estátua, destruía aquela estátua, e daquela pedra surgia um reino eterno. Mas o que isso significa? O que esse sonho estava dizendo? É o que nós vamos ver. Volte aí para o capítulo 2 de Daniel e nós vamos ver alguns versos. Olha só, no verso 37 e 38 de Daniel, nós temos a revelação da cabeça, porque era uma cabeça de ouro. Essa cabeça significava o Império Babilônico, que estava aí no mundo, foi o império mais poderoso no mundo entre os anos 605 e 539 a.C. Nabucodonosor, aquele mesmo que teve o sonho, era o representante desse império. Era a cabeça de ouro. A Babilônia dominou o mundo nesse período. Em aramaico e hebraico, a palavra cabeça significa primeiro. Então existia um significado profundo aí na revelação dada àquele rei. E o mais interessante é que aquela cabeça foi ali representada como sendo feita de ouro, porque o ouro era o metal mais popular da Babilônia. Se você estudar a história da Babilônia, da antiga Babilônia, você vai ver que existiam centenas de templos erigidos a entidades pagãs, a deuses pagãos. E esses deuses eram feitos de ouro. Só no templo de Nabucodonosor, você pode observar várias esculturas, várias inscrições, vários móveis, mobílias, enfim. Tudo feito também de ouro. Esse era um metal muito popular no reino da Babilônia. Mas, amigos, esse reino passou. Esse reino não subsistiu aos anos. Sabe por quê? Porque aí nós vamos avançando para a sequência da estátua. Porque na sequência da estátua, no verso 39, nós temos ali o peito e braços de prata. No sonho de Nabucodonosor, ele viu essa estátua que tinha uma cabeça de ouro e o peito ali e os braços de prata. Essa parte da estátua estava apontando para um reino que viria depois da Babilônia. E aqui está a ousadia de Daniel. Daniel estava dizendo para aquele rei que depois dele viria outros. Daniel estava dizendo para aquele rei que o reino da Babilônia não seria eterno. Deus revela o reino ali do momento de Daniel,
Mas Deus também revela que viriam outros. Uma história que estaria à frente de Daniel. E assim aconteceu na história. Porque o peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que reinou em nossa era, no ano 539 a 331 antes de Cristo. O reino Medo-Persa estava sob o domínio persa desde o ano 505 a.C. Ciro era o rei persa dessa época. E a Medo-Pérsia dominou o mundo nesse período. Assim como predisse Daniel, através da revelação de Deus. A referência da prata refere-se ao sistema tributário persa, que utilizava a prata como sistema tributário. Assim como o ouro era da cultura babilônica, o metal mais precioso, mais usado, na Medo-Persa era a prata. Por isso, no sonho do rei, esse reino é representado pela prata. Mas esse reino também passou. Quando Daniel e o rei Nabucodonosor recebeu essa revelação, eles não chegaram a visualizar isso. O rei não. Daniel sim. Daniel viveu até o reino Medo-Persa. Mas hoje, com a história já passada entre nós podemos comprovar como a Bíblia, ela se cumpre fielmente a sua palavra e a sua inscrição. Mas esse reino passou, assim como o império da Babilônia. Mas eu gostaria de citar o que está lá em Isaías 45, verso 1. Deixe marcado aí em Daniel, capítulo 2, e nós vamos para Isaías 45, verso 1. Também revela essa questão do Império Medo-Persa, principalmente de Ciro. Olha o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O profeta Isaías também profetizou sobre esse rei, esse reino, um reino que seria de alguma forma ali usado por Deus, para que a profecia se cumprisse da forma como foi apresentada. Mas olha, vamos voltar então ao sonho. Nós já vemos que a cabeça significa ali a Babilônia, que passou. Nós vimos também que o peito e os braços significam ali a Medo-Persa, passou. Mas a estátua, naquela estátua que foi apresentada em sonho para Nabucodonosor, nós temos agora o ventre e os quadris, que são de bronze. Você pode acompanhar no verso 39, aí do capítulo 2 de Daniel. Esse reino, que foi apresentado como reino ali, da parte de bronze, apontava para a Grécia. A Grécia, após o reino Medo-Persa, foi o império mais poderoso que já existiu até aquele momento. A Grécia de Alexandre o Grande, que dominou o mundo de uma maneira muito rápida. Até hoje, Alexandre o Grande é venerado por vários generais, conhecido como um general que nunca perdeu uma guerra. De forma rápida, a Grécia avançou no mundo todo e agora se tornou uma potência mundial entre os anos 331 a 168 a.C. Assim como a Bíblia predisse, após o Império Medo-Persa. É interessante que o exército grego usava especialmente o bronze em sua armadura, seus capacetes, seus escudos e até mesmo em suas armas. É por isso que nesse sonho a Grécia é retratada como sendo a parte de bronze. Mas sabe, amigos, esse reino também passou. Esse reino passou. E nós vamos avançando então para o quarto reino. O quarto reino. Porque essa estátua tinha ali os quadris de bronze, mas agora ela é apresentada no sonho como tendo ali os pés de ferro e barro. Os pés de ferro e barro. Essa revelação está nos versos 41 e 43. E nessa revelação divina a Daniel, nós temos a representação do Império Romano, o mais longevo império que já existiu na face da terra. Esse império compreende os anos 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo.
o império que mais durou tempo, assim, tendo a sua hegemonia mundial, o Império Romano, o quarto reino, que foi formado pelos Césares. Jesus, por exemplo, nasceu e morreu sob essa jurisdição. Foi no período romano que Jesus veio a esse mundo, que Jesus viveu, que Jesus aqui apresentou como o Filho de Deus, o Messias. Foi nesse período que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou, no Império Romano. Foi no Império Romano também que o cristianismo começou. Foi no Império Romano que a igreja começou a avançar, a pregação do evangelho começou a avançar. O bronze era para os gregos como o ferro era para os romanos. É por isso que nessa estátua, nesse sonho que foi aí dado para Nabucodonosor, nesse período da história, o ferro era uma representação interessante e justamente de acordo com a história que viria. O ferro também simboliza força e tudo que quebra e esmaga. Verso 40, você pode acompanhar essa descrição. Esse império foi um império muito forte, dominou muitos anos aí a história do mundo. Eram ferro misturado com barro. Isso indica um reino com futuro dividido. Aqui nós temos uma parte importante dessa profecia. Eu posso dizer que nós estamos aí nesse período histórico dos pés da estátua. E sabe, amigos, essa indicação do livro de Daniel, da revelação dada a Deus a Daniel e consequentemente ao rei Nabucodonosor, indica que no futuro do profeta e no presente nosso, os reinos seriam divididos. Não haveria mais unidade. Aqui está sendo apresentado a Europa na modernidade. Segundo a Bíblia, depois dos 4 impérios, não haveria mais o Império Universal. O Império Romano se ruiu em vários reinos, principalmente ali na região europeia, mas até hoje apenas reinos divididos. Reinos divididos. Eu gostaria de voltar ao livro de Daniel. Abra sua Bíblia no capítulo 2, verso 41. E no livro do profeta Daniel, nessa parte que nós estamos comentando, ele diz assim: quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu. Isso aqui, palavras de Daniel a Nabucodonosor. Que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro. Isto significa que esse será um reino dividido. Quando eu olho essa parte e outras que nós podemos analisar no capítulo 2 de Daniel, eu entendo que a Bíblia é infalível. Assim como a Bíblia revelou, assim se cumpriu. Sabe, amigos, conforme essa profecia, exatamente como essa profecia, nós podemos dizer que onde era um império que dominou o mundo por centenas de anos, hoje são muitas nações que não conseguem se unir. Se você olhar o noticiário, você vai entender que a União Europeia, por exemplo, até hoje tenta uma unidade em seu território, mas não consegue ter uma unidade plena. Isso não é mais do que a revelação e o cumprimento de uma profecia bíblica. A Europa dividida é a prova do poder de Deus na profecia. O que eu estou apresentando para você não é uma ciência humana. O que eu estou apresentando para você não é a revelação de uma mente humana. O que nós estamos apresentando é a revelação bíblica. Eu iniciei esse encontro, esse estudo, falando de que nós temos muitas perguntas. E não é errado nós termos perguntas e indagações. Mas quando nós temos perguntas, nós temos que buscar as respostas. E eu posso dizer para você que a resposta está na Bíblia. Não adianta você querer prever o futuro. Não adianta você trazer para você a responsabilidade de uma interpretação. Não. Peça a Deus essa revelação. Estude a palavra de Deus. Busque em Deus a resposta.
É Ele que tem o poder de revelar o futuro, e na Bíblia nós temos muitos indicativos. Na Bíblia nós temos, na verdade, a história do mundo revelada, do início ao final. Sabe, amigos, quando a gente vai para a história, nós percebemos que o Carlos V tentou se unir ao Império Espanhol. Por exemplo, tentou pela guerra e por casamentos unir toda a Europa e todo o mundo. Também não conseguiu. E é interessante que em 1815, derrotado na Batalha de Waterloo, Napoleão clamou: "O Deus Todo-Poderoso é demais para mim." Um grande general, um grande líder reconheceu o poder de Deus. Ninguém resiste ao poder de Deus. Hitler também tentou unir a Europa e os países, o mundo todo. Falhou. Não conseguiu. Sabe, isso indica que a Bíblia não falha. Isso indica que se a gente quer saber o que vai acontecer no futuro, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas nós temos a última parte dessa profecia. A última parte dessa profecia ainda está no futuro, porque ainda essa pedra não veio até nós na história. Todo o restante já aconteceu na história, exatamente como foi predito. Assim, nós podemos confiar que também essa última parte, quando uma pedra será jogada do céu e um reino eterno será instituído, também vai se cumprir. Mas que reino é esse? Que pedra é essa? E eu gostaria que você voltasse mais uma vez ao livro de Daniel, no capítulo 2, agora versos 34 a 35. E aqui Daniel estava relatando ali a revelação do sonho, e ele diz assim: "Quando estavas olhando, conversando ali com o rei Nabucodonosor, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou." E a última parte do verso 35 diz assim: "Depois se tornou em grande montanha que encheu toda a terra." E no verso 44, acompanhem comigo também no verso 44, diz assim: "E na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis, e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse reino será eterno." Sabe, amigos, essa última parte não se cumpriu. Mas eu quero dizer para você que se as outras partes da profecia se cumpriram, eu creio plenamente que essa parte irá se cumprir. A pedra não é uma bomba nuclear, como alguns acreditam, que vai exterminar aí as nações no mundo. Também não é um desastre natural, não é um meteoro vindo dos céus para destruir a vida desse planeta, não. A pedra significa o reino eterno de Deus. A pedra significa o próprio Cristo. E você pode conferir Jesus sendo retratado como essa pedra lá em Isaías 28:16, 1 Coríntios 10, verso 4 e Lucas 20:17 a 18. Esse reino é um reino eterno que será instituído aqui na terra de maneira definitiva. Essa é a pedra do sonho do rei Nabucodonosor. O reino dos reis e do Senhor dos senhores. Deixa eu dizer algo para você. Tem o destino desse mundo em suas mãos. Ele está no controle. E em breve, essa pedra cortada sem mãos humanas, de forma sobrenatural, vai vir a esse mundo. Porque isso significa o reino de Jesus Cristo que será implantado no reino de Deus. Esse reino esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. Todo tipo de política constituída, todo tipo de poder constituído. Esse reino será um reino eterno.
ele vai subsistir para todo o sempre. Isso é o que diz a profecia. E quando a profecia diz isso, nos indica que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Eu não sei se você está confiando em um poder. Eu não sei se você está confiando em um ser humano. Eu não sei se você está confiando em um sistema de governo. Mas eu quero dizer para você que assim como esses reinos passaram, como esses impérios passaram, todos os impérios e forças que existem nesse mundo irá passar. E o reino de Deus será constituído eternamente. Em um mundo de desesperança, há esperança. Sabe por que a esperança? Mesmo em meio ao caos do qual nós vivemos, é que na última parte de Daniel 2:45, na última parte do verso 45, Daniel diz para Nabucodonosor, revelado ali pelo poder de Deus, ele diz assim: é certo o sonho e fiel a sua interpretação, não por força de Daniel, não por força de Daniel, mas pela revelação do nosso Deus. A profecia do surgimento e da queda das nações não falhou, não tem falhado. A pedra cortada em mãos humanas um dia será implementada nesse mundo, que significa o reino de Deus. Um dia, essa representação do sonho de Nabucodonosor será real em nossas vidas. O reino de Deus será eterno. Nós vamos viver com ele eternamente. Tudo isso que nós passamos, problemas, choro, desilusão, irá passar, porque esse reino será estabelecido de maneira eterna. Mas eu pergunto para você, será que você está preparado para esse dia? Nós vamos ouvir uma música. E depois dessa música eu gostaria de orar por você. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já
pecador ao clamar pelo perdão dos meus pedaços, Deus juntou. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador ao clamar pelo perdão dos meus pedaços, Deus juntou. A palavra de Deus não falha. A Bíblia é segura. A Bíblia é segura e se compreende e se cumpre perfeitamente. Talvez você não tenha tido tempo, diante da correria que nós vivemos, para estudar um pouco mais esse livro sagrado. Mas eu gostaria de te desafiar. Eu gostaria que você orasse ao Senhor e pedisse a Ele força e sabedoria para entender a sua palavra. Não fique buscando em coisas vãs, ou talvez em instituições humanas, talvez em seres humanos, talvez em livros que não são iguais à Bíblia. Não busque respostas para o futuro na ciência, por exemplo. Nós temos um livro sagrado, seguro, revelado por Deus, escrito sim por homens, mas homens inspirados por Deus. E hoje nós compreendemos que Daniel 2 revela o futuro da humanidade. Daniel 2 revela que o poder humano é limitado. Daniel 2 revela de que os homens passam, não são eternos. Daniel 2 revela que o poder humano não tem condição de trazer solução para os problemas do próprio homem. Daniel 2 também revela que um dia, muito em breve, um reino eterno será constituído. Eu gostaria que você se preparasse para esse dia. Eu não sei se existe alguma coisa que você precisa resolver na sua vida. Talvez alguma decisão que você está adiando. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Entregue a sua vida a esse Deus. Confie nesse Deus que revelou o futuro a Daniel. Nesse Deus que revelou a todos os outros por todas as coisas. Tenha esperança de que um dia o reino eterno de Deus chegará e que nós iremos morar com Ele eternamente. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua revelação. E se veio de ti, Senhor, se vem de ti, essas palavras nós confiamos. Não é pela inteligência humana, não é pela interpretação do homem, mas pela revelação do Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque na tua palavra nós temos a certeza, Senhor, de que vamos passar por muitos problemas, mas também certeza de que um dia o reino eterno de Deus será instituído nesse mundo de pecado, de dor e sofrimento. Que possamos confiar no teu poder, que possamos confiar na tua palavra e se preparar para esse grande dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te guie sempre, e que você tenha sempre em sua casa a Bíblia aberta, porque quando a Bíblia é aberta, as nossas vidas são transformadas.